Tema Livre Podcast. E hoje, com a imensa satisfação de receber aqui o Dr. Leandro Viana. Mas eu vou chamar de Léo. Por favor, vou chamar de Léo para o negócio fluir melhor. Leandro Viana é muito nome, apesar de você merecer todos os títulos desse nome, né? Mas a galera conhece aí o Léo da Clínica Brumavet. Satisfação em receber, meu irmão. Ô Jorginho, eu que agradeço o convite. É uma satisfação, igual da primeira vez que a gente teve um contato assim, numa entrevista, né? Num bate-papo, que na verdade foi bem descontraído. E o que me fez, na verdade, aceitar foi isso, porque na verdade eu sinto a vontade. Muito feliz de receber você aqui, Gilvanete Santos. Obrigado. Prazer estar aqui. Que bom que deu certo, né? A gente estava tentando dia 25, Natal. Pensamos assim, um dia que não tem muita coisa, Natal. Por que não? Por que não atrapalhar a ceia falar de família? Sobre isso, assim, por que não, momento por exemplo, meio-dia, né? A família ligando e falando, cadê você? Por que não? E eu falando aqui, tô no podcast, né? Como você muito bem disse, está aqui todos os dias, mas hoje, à frente das câmeras, aproveite para usar uma delas para apresentar-se para a galera que acompanha o nosso podcast. Igor Queiroz Malaquias, natural de Salvador, Bahia. Apesar de ter vindo para Brumado muito novo, eu me considero praticamente brumadense, mas eu não sou daqui não, eu sou natural de Salvador. Satisfação em recebê-la, Aloma Gomes. Obrigada, Jorge, pela oportunidade aqui. Adorei o espaço já de imediato. Muito obrigada pelo convite, viu? Legal demais. Ainda estamos em processo de formação do espaço, mas a cada momento a gente traz uma coisinha. Trouxemos ali um LED para a gente fazer um teste depois, como é que vai ficar. E o mais importante é quem vem participar com a gente, pessoas como você, que eu fico muito feliz. Graças a Deus eu tive esse apoio em casa, porque assim, inúmeras pessoas viraram para meus pais e falaram, mas por que Léo vai fazer veterinária? Porque veterinário não tem futuro, veterinário e tal. E meus pais sempre a resposta era o seguinte, o que ele quiser fazer, a gente vai apoiar. Perfeito. E você ter... Mandar de novo, né, Maestro? Um abraço para todos os motoqueiros do Brasil, menos para esse. Vai ficar registrado em todos os vídeos, porque eu vou te falar. Nós mulheres somos ensinadas desde pequenininha que vai chegar no cavalo branco, que vai ser um homem perfeito. A gente cria toda uma fantasia na nossa cabeça. E a gente chega no relacionamento com um homem real que a gente sabe que não é verdade. E a gente imagina que o casamento vai ser de um jeito, então a gente cria uma expectativa, chega no relacionamento real e não é daquela forma. Que tem problemas, conflitos e muitas vezes a gente não consegue lidar com aquilo. E com relação ao homem, muitas vezes esse homem ele é ensinado desde pequenininho que ele precisa de alguém que cuide e muitas vezes ele vai para o relacionamento querendo uma mãe, uma empregada e não é bem assim. Então muitas vezes acaba frustrando porque esse homem ele vai para o relacionamento com expectativa, essa mulher também vai para o relacionamento com expectativa de acordo com a criação de ambos e aí chega ali e tem um conflito porque não é assim que as coisas funcionam. Você fez uma postagem ontem, se eu não me engano, pelo menos eu vi ontem. Na hora que eu passei assim, eu falei, Gilvanete tá postando essas bestagens aqui. Aí eu voltei. Aí li. Aí passei de novo. Aí fiquei pensando. Eu falei, pior que o porra tem razão. Se não fossem as mulheres da sua casa, teria ceia de Natal pronta? Você viu os comentários dessa publicação? Eu nem vi, porque na hora eu discordei de você. Foi falei, confusão. Eu falei, não. Aí eu olhei. Aí eu fui fazer. Eu falei, não tinha não. Você viu o que meu irmão falou aqui há pouco? Que o pernil da casa de meu pai ficou intragável. Porque foi ele que fez. Futebol sempre pensei de forma profissional, tanto que nunca cogitei nem tentar o amador, eu sempre quis só o profissional. Se fosse para jogar, tinha que ser o profissional, né? Quem já me viu jogar sabe que eu teria que batalhar para conseguir, obviamente, mas eu acredito que eu conseguiria uma vaga. Mediante as pernas de pau que a gente assiste por aí. Infelizmente, são muitos pernas de pau ganhando milhões e milhões e milhões. E aí, ao decorrer disso, como falei, né, aos 16 anos, acabei fazendo a faculdade e foi uma escolha, não foi 100% minha, mas foi a continuidade natural das coisas. Eu falei que Kezinha mencionou seu nome. E ele mencionou, e você não disse que você trabalhou de Joaninha. Não é justo isso. Não é justo. Eu desfilei. Eu trabalhei na Entrevip, eu fiz isso. Cadê?
sua sorte que ele não me mandou uma foto de Joaninha. Ele Sim. elogiou bastante a equipe. A gente tava falando das equipes, né? Aham. De trabalho. Ai, deixa eu ver se eu vou trazer aqui. Ou então se eu vou fazer só um piloto, eu e eu mesmo. Um Malbec, um argentino, coisa boa, viu? Obrigado, meu irmão. Nada. Realmente você acertou em um padrão que eu gosto. E esse daqui é um padrão que você gosta. Ah, mas é um padrão que eu também gosto bastante. Ué, quem não gosta? Latitude 13 graus. É. Maravilhoso. É de- Cafés especiais. Ó, Esse café é da Chapada. diferenciado. Muito obrigado. Com certeza. Vou fazer igual as meninas, só. Vou fazer um story quando eu estiver tomando. Vou marcar. Recebido. Assim, ó. Porra, não faço, mas sinta-se abraçado aí carinhosamente. Adoro. Quem é que não gosta do cafezinho? Eu vou deixar aqui. Esse daqui não vai compor minha mesa há muito tempo, porque eu prometo. Eu vou ter que... Quando a gente começou, tinha um 12. Tem quantos garrafas aí? Foi 5? Tem 4 só. Aí eu falei, não, eu tenho que botar outros enfeites, eu tenho que colocar outras coisas, sabe? Porque Coisas que eu não vou eu utilizar. acho que eu tirei, né? Mas eu tinha duas garrafas que estavam vazias já, porque eu bebia. Falei, eu vou ficar esperando o podcast, tô gravando podcast uma vez na semana só. Aí eu comecei a tomar um vinho aí de vez em quando. Aí eu falei, vou botar ali, eu falei, vou encher de água. Aí a rolha ficou lá em cima. E eu acho que assim, o homem entender que o homem funciona de forma diferente da mulher. Então, se você tá brigado com sua esposa, você, na cabeça do homem, tem que primeiro ter o sexo como uma forma de solucionar, e aí depois do sexo pode conversar ou já resolveu tudo. Pra mulher é diferente. Pra mulher, se tá brigado, se teve ali o conflito, primeiro tem que ter a conversa, aí sim, se estiver tudo bem, vai ter a relação sexual. Mas geralmente o homem pensa ao contrário. E é isso que geralmente gera o conflito entre os casais, porque o homem ele tá ali brigado com a esposa tá chateada, mas ele quer porque quer a relação. Pra ele tá tudo bem. Depois vai solucionar. Já a mulher não, ela precisa ter solucionar o conflito pra depois o desejo sexual aparecer. As instituições bancárias, há poucos anos atrás, eles tinham um método que era... Não deixa de ter, óbvio, né? Mas o que era muito comum era enviava um valor na conta da pessoa. E aí, quando a pessoa contestava, aí falava, não, recebeu, teve anuência, né? Perdão. E aí o empréstimo foi válido. E aí a jurisprudência demorou um pouco, mas hoje em dia ela pacificou no sentido de que, se não solicitou, é indevido. Então, esse empréstimo indevido, ele está mais fácil de ser caracterizado. E aí, agora a gente pode ver esse exemplo que a gente está debatendo, que é literalmente oferecer um empréstimo que não existe. Oferece e não deposita. E não deposita. É pior ainda. Cria-se taxa. É porque quando se faz esses depósitos sem ser requerido, é porque são por instituições que existem, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa faz, quem é que não quer um dinheirinho a mais na conta? Você tá ali todo mês, o aposentado, 80% dos aposentados, todo mês precisa de dinheiro. Não dá. A gente que está numa idade ainda de contribuição, de trabalho, de doação do trabalho, né, profissional, a gente precisa fazer de tudo para não precisar viver da aposentadoria. Isso é uma verdade. Você tem que se organizar para... Eu vou chegar numa certa idade que eu não vou ter aquele pique, eu não posso viver de aposentadoria não, porque o negócio fica feio. Então, é correr agora, que a gente aguenta correr, né, para poder lá na frente não depender. O aposentado está precisando. Caiu 2 mil na conta a mais. Faz, Fala, peraí, eu não pedi mesmo, eu vou usar. Aí, se caiu amigo, é meu. se caiu é meu, né? E aí começa aquela confusão, daqui a pouco no mês seguinte desconta. Aí fala, não, mas só descontou 80, mas descontou R$80 em 82 parcelas. Aí você fala, mas peraí, cai 2, vou pagar 6. E aí vira aquela bola de neve. E a gente tem um número imenso de problemáticas nesse sentido. Eu tinha 2 amigas que eram bem focadas em academia. E elas me motivaram a ir treinar. E aí eu sempre falo assim, não, eu tenho vergonha, tem muita gente lá, vai ficar me olhando, eu tô magrinha, eu era bem magra, né? Mas é por isso que eu perguntei, da insatisfação do corpo, a pessoa diz assim, poxa, eu sou muito gordo, ou eu sou muito magro. O ser humano geralmente está insatisfeito, né? Sempre. Ele quer melhorar alguma coisa. Mas assim, eu tava magra, mas não era nada assim de incômodo, assim, Sim. pra mim, sabe? Eu era magra e tinha vontade de ter determinado corpo, mas não me incomodava como eu tava, não. Mas assim, quando eu via elas indo pra academia e tal, eu ficava assim, eu vou entrar nisso aí pra ver o que dá, né? Entrei na academia por influências delas. Aí, na época, a academia era R$25. Aumentou pra 30 na época.
Eu lembro que tinha era diferente, né? bem- Mas também a estrutura era diferente, né, não? Era. Hoje a gente tem uma estrutura, várias boas academias na cidade. É porque hoje a galera já começa a treinar, já é R$50, ainda acha caro e tipo assim, ainda, né? Mas a estrutura de equipamento é diferente. Aí eu comecei a treinar, aí eu treinei 8 meses nessa academia. Aí tive resultado porque eu era bem magrinha, então tudo que ganhava era massa. Aí eu falei, moço, tá crescendo um negócio aqui, eu tô gostando. Você vê a diferença no corpo, né, e tal. E nisso eu fiquei tão focada que foi nessa época que tudo começou, que tipo, você fala, amanhã, frango, não vou comer nada fora disso. Frango, arroz integral. Esse arroz buchento. Não, vai ser isso aí mesmo. Tem que comer isso aí, eu vou com buchento. Mãe ia falar que se jogar na parede, cola. Falei, não, vai ser isso aí. Se fala que isso ganha massa, então eu vou ter que comer isso aí. Batata doce. Hoje eu não suporto Nutricionista batata doce. nada, né? Fala que... nutricionista naquela época nem tinha, eu acho. A gente tem raças que, assim, pode até ser natural o animal parir normal, sem complicação, mas gestação é um risco. A gente fala que o maior risco que a gente corre é no nascimento. De útero até saída, a gente pode ter inúmeros problemas. E a gente pode vir a óbito dentro desse período. Graças a Deus, hoje, a gente tem suporte para isso, certo? Hoje eu digo que, por exemplo, só se realmente a pessoa achar que vai ser normal, teve complicações, não buscou ajuda, aí sim a gente pode ter outras complicações e até mesmo levar a óbito a mãe, né? A fêmea. Mas quando é acompanhado, quando a pessoa já tem uma noção, porque às vezes a pessoa também nem sabe, nunca chegou ao conhecimento, fala, poxa, é normal quanto tempo? Eu recebo direto, Léo, minha cadela começou a parir tal hora, pariu e não pariu outro ainda, tem 5 minutos que ela pariu primeiro, eu falo, é normal. Vai ainda vir. Tem um tempo que a gente espera. Então, tudo isso, às vezes as pessoas não têm o conhecimento. Eu conheço mulheres que já fizeram todo tipo de sexo que você imaginar. Fizeram. Menos penetração pênis-vagina. E casaram dizendo que eram virgens. Para se ter uma dívida, você tem que liberar um crédito. E a maioria das empresas tem um hábito muito no comércio local que é da confiança, que é do nome. Mas a nível empresarial, você tem que ver como um negócio jurídico. Você tem que ver a relação credor e devedor, ponto. Então, a partir do momento que você for liberar um crédito, você tem que fazer uma avaliação. Não é avaliação social se fulano é parente de ciclano, não. É avaliação financeira. Porque se tem capacidade se econômica tem capacidade, de cumprir, né? Porque se uma pessoa ela vai comprar um produto por 3 mil e ela vai dividir em 10 vezes, você sabe se ela tem condição de pagar R$300 por mês? Entendeu? Qual é o amparo que ele dá? Geralmente não é a única prestação que a pessoa já paga. Aí quando você Moradia, joga, alimentação, você puxa um etc. histórico, ela tem 6, 8 restrições. Quem é que garante que ela vai dar a R$300 por mês, entendeu? Porque o risco financeiro não é que ela não vá, mas o risco financeiro que a empresa corre naquele momento de conceder o crédito, e aí às vezes fica complicado tentar retomar, né? Recuperar esse crédito, e na maioria das vezes é feito até de forma indevida. Sim. O que é pior ainda, porque se a pessoa souber, aí além dela estar prejudicada por não receber o crédito, ela pode estar sendo processada e condenada por uma conduta indevida. Comparando com o que o cartão de crédito faz, quando ele lhe entrega ali um cartão para você se tornar cliente, parceiro daquela agência, ele lhe dá um limite. Sim. Ele avalia a sua capacidade econômica para daí ele dizer quanto você poderá gastar. Ele te dá o limite com data, com como é que eu posso dizer? A perspectiva de juros em caso de inadimplência. Juros bonitinho. Ele te dá um meio para você executar. Então, se você souber usar, você não vai ter problema. E aí, a maioria das vezes, a pessoa olha pro limite falando, eu tenho que ir até o limite. E o cartão de crédito, ele certamente é algo para quem sabe usar. Eu parei de trabalhar porque eu tava fiquei internada. Eu não sabia o que eu tinha. Tudo começou com uma dor na barriga, tipo, zero, assim, outros sintomas, somente uma dor na barriga. Na barriga tem milhares de órgãos, né? Eu não ia saber o que era. Aí, essa dor, ela foi subindo. Tipo, começou aqui embaixo, tipo uma cólica, e ela foi subindo. E aí, fui no hospital. Não, minto. Como uma boa mulher, porque as mulheres vão me entender. Continuei seguindo minha vida normal. Ia pra academia, trabalhava, fazia tudo normal. Aí essa dor só foi aumentando.
E aí, durante esses dias, eu fui pro hospital, porque eu já não tava aguentando mais de dor. Cheguei no hospital, a gente pensa o quê? Vou chegar no hospital ali, vou passar pela triagem, vou tomar medicação, o médico vai passar uma medicação pra mim e eu vou pra casa, né? Fui 2 vezes pro hospital. Na primeira vez, o médico falou que eu tava com... Como é que é o nome? Isso. Infecção intestinal no intestino grosso. E, tipo assim, apalpou ali a barriga, você tá com isso, passou ali uma lista de remédios, fui pra casa, tomei vários remédios que ele tinha passado, fazendo tudo certinho e trabalhando. Eu fui a primeira vez pro hospital, ele falou que eu tava com infecção intestinal no intestino grosso, passou os remédios, fui pra casa, tomava os remédios, trabalhava, pronto. E a dor não parava. Eu já tirei de cabeça de gente assim, de criar bicho. Porque, na verdade, eu sento e falo, você gosta de viajar? Gosto. Você vai deixar com quem? Você vai levar? Ah, não sei o quê. Você gosta de ir pra roça? Gosto. Vai fazer o quê com seu animal no final de semana? Ah, eu sei lá, eu sou muito metódico em relação à limpeza. Mas ele faz as necessidades dentro de casa, ele pode urinar dentro de casa, ele pode vomitar. Tem gente que mora em apartamento, que não tem a estrutura física suficiente. Sim. É fácil. Léo não te deu a recomendação 100%. Vou te falar agora. Você vai comprar um desses. Aqui, ó, é de grande porte. Faz a segurança da sua casa. Porque aí você põe lá, viaja. Se você não botar água, não tem problema. Não tem problema. Se você não comprar ração, não tem problema. Você que não tem tempo e gosta de viajar e gosta da casa extremamente limpa, é esse daqui. Né? Esse é bonito, né? Esse daqui é bonitão. Viu? Não morde. Né? As visitas podem ficar à vontade. Eu tive uma situação com um amigo, Jorginho, que foi isso. Ele, antes de adquirir um cachorrinho, ele chegou e falou, Léo, eu queria conversar contigo. Me explica aí como é que não é, o que precisa, o que não precisa. Eu sentei com ele, com a esposa, expliquei tudo. Por fim, sabe qual foi a conversa deles? Ele bateu assim na coxa dela, vamos ter um filho, é mais Então pronto, não precisa ter penetração pênis-vagina pra perder a virgindade. Você pode perder a virgindade fazendo um sexo oral, fazendo um sexo anal. Tem uma galera perdendo virgindade cedo aí, viu? Tem gente que não é virgem, mas nem sabe. Eu penso que o concurso público, ele é aquela ideia de estabilidade financeira. Porque a gente vive na correria, né? Daquele lucro incerto. E nunca para pra pensar se realmente aquele lucro incerto é melhor ou até pior do que o concurso. Porque o concurso, ele é uma faixa. Ele fala, ó, você trabalha X, ganha X. Mas, é como você falou, e o desenvolvimento? Daqui a pouco você está produzindo aqui, aí você faz algo, produz mais, você faz algo, né? Ganha mais. Eu só fico com medo de... E vira O concurso eu só fico com medo de me tornar aquele servidor. Relaxado. Isso, porque o cara pode até começar às vezes mas animado, vai ficar. Porque o próprio funcionalismo público, ele traz esse sistema. Exato, né? Eu não sou concursado, mas eu conheço alguns, mas nem tanto. Mas é essa sensação, porque se você for trabalhar no mesmo lugar, sabendo que você vai ganhar X por mês, fazendo a mesma coisa, aquela quantidade de tempo, você vira uma engrenagem. Você não vai se preocupar de falar, não, eu tenho que fazer isso aqui bem feito porque vai dar... Não, você faz. E se não fez, não dá, então amanhã eu faço. Não fez. Não fez. Mas recebeu. Recebeu do meu jeito. Então a ideia do concurso é essa ideia de estabilidade. E aí eu comprei, a gente tinha comprado a ração, tinha levado a ração, só que a gente sempre bota uma misturinha. Comprei um diacho de uma mistura de salmão. Rapaz, dá pra botar no arroz e comer. Não fiz o teste não, mas o cheiro era tão gostoso. Comeu numa vontade. Quando chegou em Brumado, cadê o salmãozinho lá? O bichinho era R$16 o negocinho. A gente compra o pedigrezinho de 3 contos, 4, sei lá, mas... Aí ele olhava pra comida com o pedigree, olhava pra gente, olhava pra comida, olhava pra gente. Eu falei, ó, irmãozinho, o salmão acabou agora. A realidade, pai, ó. E aí é duro. Mas é isso. E eles entendem dessa forma, sabe? Tanto é que tem algumas raças que são muito mais exigentes em relação a isso. Shih Tzu mesmo. Eu falo, pessoal, vocês querem o quê? Quer dar ração? Dê só ração, não dê outra coisa. Porque se você der num dia, tô tomando café, dê um pedaço de pão, ele vai querer só pão e ele vai saber que você vai dar. Então aquilo dali pra gente que, por exemplo... Eu quero dar uma facilidade da rotina do cão. Então, às vezes, o pessoal chega, Léo, mas só quer comer arroz, só quer comer carne, só quer comer... Porque a gente condicionou aquilo. Em alguns casos, eu atendo casais também, eu recomendo que o casal assista vídeo erótico. Que é diferente de um vídeo pornô. Um vídeo erótico, você pode assistir, por exemplo, um filme com uma cena erótica. Por que a questão do vídeo pornô?
aqui na nossa região tem um costume, por exemplo, não sei se ainda tem, mas antigamente era muito comum do pai levar o filho para iniciação sexual em um bordel. O filho fez ali 12, 13 anos de idade, o pai pegava o menino e levava ali, não, tá na hora. O menino cresceu traumatizado. E aí, e ainda tem um costume, por exemplo, principalmente para os meninos, de terem acesso à pornografia muito cedo. Meninos aí com 12 ou até antes. Fui saber o que era pornografia, acho que eu tinha 19 anos de idade. E as crianças têm acesso à pornografia muito cedo, então elas estão no momento de maturidade, de começar a criar maturidade emocional. Na sua casa não pegava a Band ou você não assistia mesmo porque não queria? A Band privê? Fui descobrir o que era. A gente só não assistia de sábado quando tinha jogo no domingo, porque a gente não aguentava ficar muito tempo. Não, pai falava, olha, 6 horas da tarde não é horário de ninguém estar assistindo TV, então desligava e todo mundo ia dormir. É? Porra, também não dava nem pra chegar nem perto. Eu fui descobrir quem é Mia Khalifa. Tem pouco tempo. Aí ela veio, conversou comigo, falou que eu ia fazer uma cirurgia e eu já dei logo um grito nela, falei que eu já sabia. E ela, tipo, como que você sabe? Se o médico me avisou agora, nem eu sabia. Mas assim, inclusive eu queria até, se ela estiver assistindo isso aí, por favor, me chame lá no Instagram que a gente precisa conversar. Porque depois disso eu não me recordo mais dela. Tipo, o nome no Instagram, essas coisas, porque hoje a gente se conecta pelo Instagram, né? Aí pronto, ela me falou isso, ela ligou pra minha mãe, ela tentou ligar pra minha mãe, passei o telefone da minha mãe pra ela, né? Aí ela discou lá e aí chamou e não atendeu. Aí eu falei, liga pro meu padrasto. Aí ela ligou pro meu padrasto. Na hora que meu padrasto atendeu, ele falou bem assim, tá bom. Aí eu não ouvi, né? Aí ela falou bem assim, e eu falei, e aí? Ele falou o quê? Não, ela já tá a caminho. Eu poderia me ligar, né? Primeira coisa, cirurgia à noite, a partir desse horário, é uma cirurgia de urgência. Eu nem me toquei. Segundo, minha mãe já estava vindo. Eu poderia, né, me ligar. Aí, beleza. E nisso eu fiquei lá deitada na cama esperando me chamarem, né? Porque quando avisou, né, que eu ia fazer uma cirurgia, a galera tava se organizando lá, né? E, tipo, acho que tem que chamar os pais pra assinar alguma coisa e tal. Nisso, fora e agora, depois foi o que eu vou te contar agora o que eu fiquei sabendo, né? Enquanto eu tava lá dentro foi uma coisa, e quando fora. Hudson recebeu uma ligação de Dr. Breno anestesista. Sim. Recebeu uma ligação de Breno e Breno chamou o Hudson pra conversar lá na casa dele. E aí falou, né, que queria conversar com ele pessoalmente, tal. Quando chegou lá, explicou pra ele que o meu caso era grave e que eu ia precisar fazer uma cirurgia. E existe sim uma cultura do estupro. Uhum. Existe sim, porque assim, às vezes você tá andando em um transporte público, você tá sendo assediada, as pessoas estão vendo aquilo e ninguém faz nada. A maioria das pessoas pensarem que a sua roupa diz como você deve ser tratada na rua. Então, como o próprio delegado falou, o psicopata lá, ele ficava observando as mulheres saírem da academia, como o próprio delegado falou, com roupas provocantes. A roupa que eu vou pra academia não tem nenhum objetivo de provocar ninguém. Pelo contrário, são roupas próprias para atividade física. Então, nós mulheres acabamos passando por situações assim, justamente por causa dessa cultura que tem do estupro. Tamanho do documento? Acho que a habilidade de conduzir a situação é muito mais importante do que tamanho. Em que pese você ter ali uma satisfação talvez pessoal, mas não para a relação do tamanho. Você saber jogar é mais importante do que a quantidade de peça que você tem, né? Tem muitos homens que falam assim, nossa, ela sentiu dor durante a relação, é porque é grande. Matei a pau, botei para chorar. Totalmente errado. A gente vai falando aqui da questão de tamanho, o tamanho não é documento. Obviamente, há um mito, talvez uma satisfação pessoal da pessoa dizer assim, o meu é desse ou daquele tamanho. Mas na prática, a gente sabe que é importante, ou mais importante, saber dar prazer, conhecer o outro. E esse saber dar prazer, ele passa por uma sensibilidade de entender o outro a nível de respeito, de compreensão, porque ninguém é igual, né? O Júnior Brumado, ele conseguiu chegar do outro lado do rio, atravessou, conseguiu, graças a Deus, torço muito por ele, e é um cara muito do bem, é um cara que, se você conhecer, é aquela humildade ali, não muda não, do jeito que ele ascendeu na vida, economicamente, profissionalmente, ele continua a mesma pessoa, tanto que leva o nome até hoje, né,
como, Isso foi como uma exemplo atitude- de raiz. Uma atitude da parte dele legal pra caramba, elogiada por muitos. A galera tava se arrumando, né? Aí Breno começou a colocar, acho que é o gás, né? Assim no rosto. E, não, começou a me amarrar. Amarrou o braço. Aí na hora que ele amarrou um braço, eu falei, peraí. Eu falei, ei, não fique triste não. Quando eu sair daqui, eu vou fazer um churrasco pra todo mundo. Piada mais sem graça. Dentro do centro cirúrgico, todo mundo olhou pra mim e fez assim. E eu falei, eita bosta. E agora? Falei, porra, nem vocês estão querendo nem confiando nesse churrasco Porra, mais. nem o churrasco vocês querem. O churrasco vocês não animaram. Desse jeito, todo mundo triste e tal. E eu falei, não, eu falei, tá bom, pode continuar amarrando. Aí amarrou um braço, amarrou o outro. Breno foi e colocou o gás assim no meu rosto. E aí Bruno pediu pra mim olhar pro lado. Ele, ó, você olha pro lado, eu vou aplicar, né? Eu sou anestesista, se apresentaram pra mim, né? Sou anestesista e tal. Vou aplicar anestesia em você, você vai dormir, você não vai sentir nada. Só falou, você não vai sentir nada. Eu falei, tá bom. Nada, tá bom. Olhei pro lado, na hora que eu olhei pro lado, a última visão que eu tenho, dessa parte, né? Foi de Breno chorando. Aí eu falei, é preocupante, não vi mais nada. Léo, eu gosto de bicho, eu sou apaixonado por bicho, eu cuido, mas não sou veterinário. Porque realmente não é só gostar. Gostar é um pré-requisito. Você tem que gostar daquilo que faz, Sim. que é o que hoje eu me reconheço. Mas, além de gostar do que faz, além de gostar de bicho, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. E você vai ter que trabalhar dentro daquelas áreas que você escolhe. Que realmente hoje a veterinária é muito abrangente, né? A área de trabalho, de atuação do médico veterinário. Eu em casa, os cachorros me acompanham na rua, vão para a porta de casa para tomar café, para jantar, estão colados comigo. Eu saio, eles vêm atrás, me protegem na rua, tem todo um envolvimento ali. Aí ele entra no mato, pisa num espinho e volta mancando. Aí eu vou lá dentro e digo, Poliana, por favor. Me ajuda. Aí ela, o que foi? Eu falei, botou um espinho na pata do cachorro. Não, mas esse cachorro é grande, ele só anda atrás de você. Eu falei, mas é agora que você vai entrar. E aí é ela que tira. É ela que tira, se tiver um problema no ouvido, é ela que limpa. Uhum. Eu dou banho, faço meu cuidado, abraço a gata. Machucou, eu falei, ih, rapaz, já deu ruim pra mim.